livro que nós vamos ler é Mateus 18, do 15 ao 22. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Meus irmãos, é bem verdade que no livro de Lucas, capítulo 16, eu não lembro direito o versículo, se é o 8, diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É importante entendermos que existe uma feição, uma reação dos filhos das trevas, uma reação automática que faz com que as trevas ou a impiedade, a promiscuidade, ela avance com mais rapidez. Vejam, meus irmãos, todos nós somos falhos. Todos nós possuímos uma natureza pecaminosa. Todos nós, após a queda, passamos a ter uma luta contra a nossa própria natureza, e a conversão, a salvação que veio de Cristo, ela nos aproxima de Deus, não porque nós adquirimos uma perfeição, um mérito diante das nossas atitudes que favoreçam essa salvação. Não. O que nos dá acesso ao Pai chama-se o sangue de Cristo. Deus olha para nós e vê o sangue puro de Cristo sobre aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. E aqueles que assim foram, eles reagirão conforme aquilo que esse sangue implica. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles olharão para este sangue e não conseguirão desvalorizar este sangue.
este sacrifício. Isso não é uma questão de mérito próprio, isso tem a ver com o sangue pelo qual fomos comprados, o sangue de Cristo. É interessante pensar que o apóstolo Paulo disse que há uma guerra em nós. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Vejam que há uma batalha e essa batalha ela só existe a partir daqueles que permitem o espírito operar. Os filhos das trevas, para eles não há batalha do espírito contra a carne. Não. A carne supera em absolutamente tudo. A impiedade é o que tem total domínio. Os filhos da luz, eles vão por outro caminho. Não é um caminho em que eles exercem poder sobre a sua própria natureza. Não, é um caminho em que eles lutam contra a sua própria natureza. É uma resistência. E essa resistência, ela vai moldando o nosso modo de existir de tal forma que nós não conseguimos mais nos adaptar com aquilo que a nossa natureza proporciona. É por isso que todo verdadeiro cristão, quando ele comete erros, pecados, seja aqueles considerados grandes ou pequenos pelos homens, ele se sente mal, ele se incomoda. Alguém tenta dizer para ele, não se preocupe com isso, ou muitas pessoas tentam dizer para ele, mas é normal, mas ele mesmo não sentirá que isso é algo normal, porque ele sabe que existe um sangue puro que foi derramado em seu favor, e ainda que haja uma hegemonia entre as pessoas, o convencendo de que o seu ato não é tão ruim assim, não trará o convencimento para o seu coração, porque entre o sangue de Cristo e a hegemonia humana, o sangue de Cristo prevalece. É uma voz que clama. Se o sangue de Abel clamava a Deus quando foi morto por Caim, imagine o sangue de Cristo que clama dentro de nós. Meus irmãos, nós temos um caminho. E esse caminho, ele implica em uma espécie de organização entre os homens, porque haverá uma guerra de influência. A carne lutará para influenciar a nossa existência. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vejam que existe uma guerra entre nós, no sentido de que dentro de nós, e entre nós, eu e você, entre nós, seres, servos de Deus, cristãos, a igreja. Sempre haverá essa guerra, sempre haverá essa luta. Uma luta contra aquilo que é externo e uma luta dentre aquilo que é interno. Observe que nós acabamos de ler sobre quais são as procedências que o cristão ou a igreja precisa ter para estar na contramão da impiedade.
É interessante pensarmos que existe uma direção dada por Deus para a sua igreja. É interessante pensarmos que o Senhor disse que quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria. E que aquilo que fosse ligado na terra seria ligado nos céus. Então vejam, onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Que tudo que pedir, o que nós pedíssemos ao Senhor, ele faria. Observe em que contexto esse tudo que pedis em meu nome eu farei. Num contexto de resolução de conflitos. Num contexto de interesse na quebra da evolução da impiedade em nós e entre nós. É bem interessante pensarmos que a Bíblia dá toda uma direção. O Senhor vai dizer, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Ou seja, se o teu irmão cometer algum erro contra você, não trate isso como algo simples e humano, sem implicâncias espirituais. Não trate isso, esse sentimento, como algo em que você não terá participação no avanço da impiedade. Não, haverá sim. Se o teu irmão pecou contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Ou seja, se ele cometeu algo de errado contra você, não segure no teu coração. Não vá por esse caminho. Você precisa se aproximar dele, dialogar. É necessário para a Igreja de Cristo seguir estes preceitos para que ela não permita com que a impiedade torne o seu caminho natural. Então, é muito necessário compreender quando Jesus disse que 70 vezes 7 vezes você deveria perdoar o seu irmão. Ele está se referindo, usando esse termo para mostrar que quando houver quebrantamento de coração, nós devemos fazer o máximo para adentrarmos nesta guerra de forma a vencê-la. E como é que vencemos? Permitindo a vontade do Espírito e não a vontade da carne. Então, é importante que eu faça parte do grupo de pessoas que se preocupam em resolver os problemas. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz? Porque os filhos das trevas, eles se identificam facilmente. Ora, quem são os filhos das trevas? São pessoas insatisfeitas com a vida. Pessoas carregadas de ira, carregadas de maldade. Os seus corações fervem pela contenda. Os seus corações são super animados pela discórdia, por promover o ódio, o mal-estar. Eles se acovardam diante dos momentos em que eles precisam resistir. Os filhos das trevas são aqueles que se sentem em harmonia quando estão em meio à confusão. Não é uma questão de resolução de conflitos, porque para resolver um conflito é necessário muitas vezes um mal-estar, mas essa não é a condição do filho das trevas. O filho das trevas é aquele que o seu prazer está na contenda, o seu prazer não está na resolução. Os filhos da luz
Eles não têm prazer na contenda, mas em alguns momentos eles precisam participar dela. Por quê? Porque nem sempre a harmonia flui do nada. Não. Às vezes é necessário um embate, um diálogo quente, tenso, mas com interesse de mostrar, de explicar. Ora, qualquer pessoa que é casada sabe muito bem que não é tão fácil assim criar um ambiente harmonioso. Que o fato de você amar a outra pessoa não significa que o tempo todo vocês estarão de acordo. Ora, obviamente que não. São muitas diferenças. E essas diferenças só podem ser superadas se houver um diálogo com intenção de resolução. Obviamente, das duas partes. Mas para que isso aconteça, existe um período de mal-estar. Bom, eu uso o termo casamento, mas não é apenas esse tipo de relacionamento em que isso acontece, obviamente. Mas vejam, os filhos das trevas, eles conseguem se unir com mais facilidade, porque eles conseguem perceber facilmente o outro revoltado, o outro chateado. Aqueles que cresceram em um ambiente de harmonia, mesmo com todos os percalços, mas que são gratos a Deus pela sua família, pelos seus pais, pela igreja, pelo trabalho, eles seguem em frente na busca de viver bem e avançando em suas vidas. O que eles procuram não é derrubar uma construção. O que eles procuram é fazer com que essa construção seja adornada. Pois eles trabalham e são pessoas satisfeitas com Deus, com a vida, com tudo. Os filhos das trevas não. São pessoas que geralmente estão insatisfeitas com pais, com seus pais, insatisfeitas com a igreja, insatisfeitas com seu trabalho, insatisfeitas com tudo. Elas sempre acreditam que o mundo lhes deve. Elas acreditam que elas precisam dominar, possuir, estar no poder. E por não ter sido convertido em seu coração, o que ela entende como superação e vitória é exercendo força sobre os outros. Só que nem sempre ela consegue fazer isso sozinha. Então o que ela fará? Ela irá se unir, ela irá participar de uma manifestação em que se identifique com todos aqueles que sentem-se assim como ela, revoltada, chateado, insatisfeito, insatisfeita. E não é difícil perceber. Por quê? Porque os ressentidos, os chateados, os revoltados, eles se manifestam mais do que os que não estão nessas condições. E isso de uma maneira natural. Ora, aqueles que estão felizes com Cristo, felizes com a vida, eles não estão o tempo todo manifestando suas insatisfações, mesmo que em alguns momentos eles estejam insatisfeitos. Eles irão expor as coisas boas, em alguns momentos falarão de alguns percalços da vida, obviamente, mas os filhos das trevas não. O que estará na sua boca será sempre uma palavra de contenda. O livro de Provérbios, inclusive, diz isso: lança fora o ímpio
E a contenda se irá, a ira se irá, a rixa se irá. Mas os filhos das trevas fazem diferente. Eles conseguem captar facilmente todos os outros que estão na mesma condição que ele. Facilmente porque não é difícil encontrar pessoas nas ruas insatisfeitas com a vida. Concordar com o ambiente do caos, concordar que eu mereço e que eu não sou retribuído por aquilo que eu mereço, é muito fácil. Encontrar pessoas por aí que estão o tempo todo falando de manifestações negativas de confusão, isso não é difícil. É muito fácil. A insatisfação com a vida está presente desde que o homem pecou. Faz parte da natureza do homem. Ele não quer nem medir se a vida dele está ruim ou não. Ele simplesmente sente que ela está ruim. Ele simplesmente decide que ela está ruim. Os filhos das trevas são assim. Eles não lutarão para mudar as coisas. Eles lutarão para dominar aqueles que o incomodam. E quem são aqueles que o incomodam? Aqueles que não estão na mesma condição que eles. Sendo assim, facilmente, é como uma pandemia. Vejam bem que talvez seja até pior do que a pandemia, por exemplo, do coronavírus. Pois, nesse caso, nós não sabemos quem está contaminado e quem está e quem não está. Mas no que diz respeito à impiedade, a realidade é exatamente oposta. Ele identifica facilmente o outro. Aquele que está na mesma condição e, aos poucos, vai se unindo contra tudo aquilo que vem de Deus. Nem mesmo Cristo, a palavra da cruz, mudará o seu estado quando ele se alegra com a impiedade. Vejam bem, eles se unirão e dirão inclusive crucificam. Meus irmãos, é muito importante sabermos disso, porque o tempo todo nós somos bombardeados por informações que tentam nos fazer sentirmos desanimados com a vida, insatisfeitos. O tempo todo nós somos envolvidos, nós somos acometidos por expressões que tentam nos envolver em tudo aquilo, com tudo aquilo que é rebeldia perante o nosso Deus. Tudo aquilo que tenta nos fazer ter um olhar negativo contra o próximo, um olhar negativo contra Deus, um olhar negativo contra a sua própria família. Tudo aquilo que é organização instituída por Deus será atacado pelos filhos das trevas. Ninguém mais vai prestar. Para os filhos das trevas, igreja não presta, família não presta, empresa não presta, ninguém presta. Então haverá uma união, e essa união se dará até quando não existir mais nenhum tipo de expressão contrária a essa. Mas depois que acabar isso, a desunião estará entre os unidos. Por quê? Porque a essência dos filhos das trevas é a desunião, é a contenda. Então mesmo que eles se unam, quando não houver mais pessoas a serem atacadas,
a guerra estará entre eles, porque a essência deles é a guerra, é a insatisfação. Por isso que a Bíblia diz para os filhos da luz, lança fora o ímpio. O que a Bíblia quer dizer com isso? Despreza, rejeite. Não, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não tenha tanto interesse em ter muita concordância para ser aceito por essas pessoas, não. Se você percebe que as pessoas estão nessas condições e é de forma irrevogável, deixe que ela fique assim e você continue seguindo a tua vida, cuidando do teu coração. Jesus vai dar direção para os filhos da luz. Ele vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, não despreze, não, vá até ele. Repreende-o, fala com ele, dialogue com ele. Se ele se arrepender, então você ganhou o teu irmão, porque ele deu motivos contra você. Se ele deu motivos contra você e você chamou ele sozinho em um ato de quem quer resolver, de quem não quer destruí-lo, e ele pôde perceber sua falha e se arrepender de verdade, então resolva de uma maneira digna. Vá na contramão da impiedade. Se ele não te ouvir, ainda assim, você chama duas pessoas. Veja como funciona a misericórdia de Deus. Você chama um camarada para dialogar com ele a respeito de algo que ele fez de errado contra você. Algo que ele te deve. Não somente no sentido financeiro, mas em qualquer sentido no que diz respeito à ofensa. E se a pessoa falar: não, eu não acho que eu estou errado, chama mais duas pessoas para ver se ela compreende. Aí você coloca: olha, eu quero saber se eu estou errado, se essa pessoa está errada. Então as duas ou três testemunhas estarão ali ouvindo, já que vocês dois não chegaram em um acordo. E essas pessoas vão ouvir, são as testemunhas da igreja. Mas se mesmo assim as três testemunhas e você, após um longo diálogo, chegar à conclusão de mostrar para aquela pessoa que ela está errada e ela não quiser porque ela está endurecida, aí você tem um outro recurso: chamar a igreja. Aqui envolve a igreja de Cristo. A igreja que a Bíblia chama de igreja santa, a noiva de Cristo. Se não escutar, diz a igreja. Ou seja, não é com intenção de impor ou de expor a pessoa. Não, você tentou sozinho, não foi possível, você quer resolver, você chamou três, não foi possível, então vamos chamar a igreja. Não é para... Não é no primeiro passo você leva a pessoa para o tribunal. Não, não é isso. A ideia de chamar a igreja não é colocar uma pessoa em um tribunal ou envergonhá-la, não. É uma medida, a medida que sobrou, porque a outra pessoa não está se convencendo ainda de que está errado. Então vamos chamar todos que fazem parte da nossa organização, daquele corpo. Mas se mesmo assim, com todos falando, com todos dialogando em amor, se essa pessoa realmente se opõe, mesmo sabendo que ela está errada ou errado, nesse caso, se ela se recusa ao arrependimento em detrimento da rebeldia, considera-o como um gentil e publicano. Porque considera-o como gentil e publicano, porque ela realmente não está interessada em resolver o conflito. Ela é uma pessoa egocêntrica, maligna, diabólica. E a Bíblia fala que uma pessoa maligna, egocêntrica e diabólica não deve ser tratado como um irmão. Não se engane. Amar ao próximo não significa fingir enxergar nele o que ele não é, ou o que nem ele está interessado em mostrar que não é. É necessário ter um olhar verdadeiro.
A Bíblia, que é a espada de Deus, ela separa o joio do trigo. E ela mostra o caminho para que isso seja feito. Aonde nós não somos os juízes, mas somos as testemunhas. E o juiz é a palavra de Deus, que será validada e percebida através dos atos realizados pela comunidade, em que se utilizou todos os recursos para recuperar aquela pessoa. E quando mesmo diante de todos os atos essa pessoa se recusa, não tente considerá-la como um cristão, porque ela não é um cristão. É isso que a Bíblia está dizendo. E a igreja de Cristo precisa ter compreensão disso. Porque naquele momento foi ligado nos céus. Esse rejeitou ser um cristão. Houve toda a tentativa para que esse problema fosse resolvido. Todos os passos explicitados pela Bíblia foram dados para que a verdade viesse à tona, e a verdade veio à tona. Aquele é um ímpio. Não o considere diferente do que ele é. Aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Então vejam, considerar não significa não olhar para a pessoa nunca mais. Considerá-la um publicano ou um gentil não significa que a partir de agora você vai desprezá-la. Não significa que a partir de agora você vai atacá-la, não. Significa que em teu coração, o teu coração já foi convencido. Até que ponto você pode acreditar que essa pessoa é um cristão, e até que ponto você será influenciado pelo seu modo de existir. E isso foi ligado nos céus. Não pense que é apenas um problema que envolve diálogos humanos. Não, a Bíblia está dizendo que esses atos que foram utilizados pela igreja não é um mecanismo carnal, em que se trata apenas de rixa entre pessoas, ou se trata apenas de algo que envolve orgulho humano. Não, isso tem a ver com a maneira que os céus compreendem as coisas que estão acontecendo aqui na terra. Afinal de contas, essa direção veio dos céus, não veio da terra. Essa direção veio de alguém que é o Verbo que se tornou carne, que se fez carne. Não veio de homens, veio do próprio Deus. O céu se manifestou na terra e mostrou para a terra tudo aquilo que acontece aqui como consequências espirituais. Vejam, ser espiritual não significa ser fantasmoso. Ser espiritual significa ter um olhar verdadeiro conforme a revelação das Escrituras. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Em meu nome. Pessoas que velam pelo nome de Cristo, que procuram em si os seus erros e suas falhas, mesmo que quando ela estiver em si, em dúvidas a respeito de estar errado ou não, ela irá dialogar com o outro na tentativa de descobrir se por acaso ela não está equivocada. É alguém que se abre, não é alguém que o tempo todo se acha errado, não, mas é alguém que está o tempo todo lutando para fazer a coisa certa, e que quando alguém falar ao contrário, ela vai pensar na possibilidade da outra pessoa estar certa. Então o que ela vai fazer? Se achar errado? Não, mas ela vai ouvir e pensar, dialogar, porque o que ela quer é estar na presença de Cristo, não como um gentil e publicano.
Esses fazem parte do 2 ou 3 que estão reunidos em meu nome. 2 ou 3 reunidos em meu nome não significa qualquer um que se une para orar a Deus. Não. 2 ou 3 reunidos em meu nome não significa qualquer grupo de pessoas que se junta ali e vai orar e fala, olha, vamos buscar em nome de Jesus e tudo está certo. A Bíblia diz, inclusive, que em meu nome, naquele dia, em meu nome, alguns dirão, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo, e o Senhor dirá, afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Ou seja, existe grupo de pessoas que se unem para orar, para fazer isso, para fazer aquilo, em nome do Senhor, que na verdade o Senhor considera como gentil e publicano. Agora vejam, Pedro se aproxima e fala, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Agora ele não está dizendo mais o que eu devo fazer. Agora a pergunta de Pedro é, Senhor, tá bom, eu perdoo, eu dialogo, eu resolvo, mas quantas vezes? E aquelas pessoas que fazem isso direto? 7 vezes eu devo fazer isso? Aí Jesus vai dizer, olha, se houver um coração quebrantado, não é apenas 7 vezes, será todas as vezes. Porque o homem peca o tempo todo. E é bem normal a gente acreditar que o outro erra muito. Por que nós pensamos isso? Porque nós temos a sensação de que nós erramos menos que o outro. Nós temos a conclusão de que nós cometemos menos erros que o outro. Pode até ser que em relação àquela pessoa X você erre menos, mas certamente você erra mais contra alguma outra pessoa. E a respeito disso, Jesus vai contar inclusive uma parábola em que um homem devia para o seu senhor, pediu perdão e o seu senhor o perdoou com uma certa dívida. Esse homem saiu e foi até outro que também lhe devia. Mesmo tendo sido perdoado, quando o outro disse que não tinha com que pagar, ele enforcou aquele outro senhor que o devia, porque ele estava muito mais indignado com o erro do outro, ou a dívida do outro em relação a ele, se esquecendo facilmente de que ele também tinha sido perdoado de uma dívida. A misericórdia de Deus, se houver um coração quebrantado sempre, ainda que seja difícil para você, perdoe sempre. Agora, é importante lembrar de algo. Se por acaso eu realmente me arrependi, tudo indica que eu não cometerei mais o mesmo erro, porque é impossível. Se eu sei que o erro que eu cometi machucou o outro e eu me arrependi por isso, porque o verdadeiro arrependimento, ele não é apenas fruto de eu ter percebido que tomei prejuízo. O arrependimento não é fruto da visão que eu tenho dos prejuízos que eu tenho quando me dei conta que a dívida ficou alta. Não. O arrependimento é fruto da sensibilidade do que eu causei no coração daquele que eu devo. O arrependimento, ele não é resultado da dor que eu sinto pelas consequências que virão sobre mim, não. O arrependimento é fruto da dor que eu sinto por perceber as consequências que eu causei no outro. E se realmente eu estou ciente dessas consequências, provavelmente eu não cometerei o mesmo erro com ele. Porque isso não sairá da minha memória facilmente. Bom, sendo assim, meus irmãos, eu não cometerei os mesmos erros, mas isso não quer dizer que eu não vá cometer mais erro algum. Jesus vai falar para Pedro que ele irá negá-lo 3 vezes. E assim Pedro faz. Mais para frente, Pedro vai ouvir Jesus dizer, tu me amas? E Pedro
receoso, diz sim, Senhor. Jesus pergunta de novo, ele diz sim, Senhor. E Jesus pergunta pela terceira vez, ele diz sim, Senhor, tu sabes que te amo. Talvez receoso por causa do erro que tinha cometido lá atrás, quando jurou honras e fidelidade ao Senhor. E agora Jesus pergunta de novo. Mas Jesus conhece o coração dele e vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. A sua infidelidade lá atrás, o seu erro contra mim foi perdoado, Pedro, porque você está aqui. Você está presente. Então eu sei que tu me amas, porque você não rejeitou o preço que está contido no momento em que eu encaro as consequências do arrependimento e o caminho em que o arrependimento me coloca. Eu estou disposto. Um coração arrependido está disposto a sofrer para ser perdoado, se for o caso. Bom, por quê? Porque não dá para sofrer menos sem se consertar. Aqueles que sofrem menos deixando para lá do que se arrependendo, provavelmente o arrependimento ainda não aconteceu. Mas aqueles que são servos do Senhor, é bem verdade que eles sofrem porque resolver conflitos não é fácil, mas eles sofrerão muito mais se isso não for resolvido. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles não sofrem apenas na hora de combater contra a sua própria carne, eles sofrem, mas eles sofrem muito mais quando eles percebem que a carne está dominando, então eles vão ao pé da cruz. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite, meu irmão. Que o Espírito Santo possa dar direção para você, para a Igreja de Cristo. Que você saiba como agir. Para que você entenda quais são as direções de Deus para a Igreja dele. A Igreja dele, a instituição, mas a Igreja dele que está envolvida na família. A Igreja no lar. Que o Espírito Santo te guarde. Que o Espírito Santo te guie. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.